Existe uma brincadeira no meio médico que diz que o cirurgião plástico seria um psiquiatra com o bisturi nas mãos, ou seja, um médico capaz de melhorar uma questão psicológica através de um procedimento. Bom, isso porque o que acontece com os nossos pacientes que nos procuram é que muitas vezes eles têm uma queixa estética, uma queixa relacionada com a forma de alguma região do corpo, que vem muitas vezes misturada com alguma questão psicológica. Às vezes o paciente partiu de uma separação, de um término de um relacionamento, ou então de uma frustração por conta de algum objetivo não alcançado, ou então um paciente que tem uma questão da imagem muito prejudicada, enfim, e que acaba elegendo algum fator do corpo para melhorar. Ele acha que se ele fizer aquela cirurgia, se ele fizer uma alteração naquele momento, ele vai ter uma melhora também de uma maneira geral. Lógico, o cirurgião plástico ele não deixa de ser um médico como os outros, cuja função é levar o bem-estar para o paciente. Mas então, o que a gente tem que fazer durante a consulta? Por isso que a consulta é fundamental. Então, a gente tem que escutar o que o paciente está dizendo e tentar, de alguma forma, entender. Muitas vezes o paciente tem a alteração que a gente julga ser passível de fazer uma cirurgia, com uma melhora, mas você acaba fazendo a cirurgia e o paciente não fica tão satisfeito, mesmo com resultados muito bons, né? E do contrário também é verdade. Às vezes você faz uma cirurgia que às vezes você acha que poderia ter ficado melhor, mas o paciente está muito feliz. Isso porque as queixas estéticas, elas têm esse fundo psicológico. Então, o que a gente faz aqui? A gente tenta, através de uma consulta, de 2 consultas, esmiuçar muito bem essa queixa e depois de examinar o paciente e indicar uma cirurgia, conversar e tentar mostrar para ele exatamente o que vai ser feito e fazer ele entender todos os custos, né? Não só custos financeiros, mas de tempo, custos de necessidade aí de ajuda, de às vezes ficar meio parado, relacionados com aquele procedimento. E isso é uma maneira que tem dado muito certo, né? Os pacientes, isso você aumenta muito a chance de sucesso das cirurgias, os pacientes têm ficado muito satisfeitos com esse tipo de abordagem. É natural que às vezes a gente identifique algum paciente que não tenha indicação de fazer um procedimento naquele momento, que às vezes precisa resolver alguma outra questão, e esses pacientes acabam voltando depois de um tempo e até agradecendo esse tipo de conduta. Essa conduta mais honesta e baseado realmente na atividade do médico é algo que tem ajudado bastante tanto a gente quanto o paciente a chegar num resultado mais de sucesso, né? Que, enfim, traga aí o bem-estar para esses pacientes.